Então, vamos dar continuidade, então, àquilo que nós começamos, já antes do intervalo. Eu falei um pouquinho sobre a educação, como que o judeu educava os seus filhos na leitura da palavra de Deus. Agora, nesse momento, eu quero falar um pouquinho como que é feito, então, essa leitura. Como que nós podemos fazer essa leitura orante da palavra de Deus. Existe um monge na Idade Média, chamado Guigo II. Ele escreveu uma carta intitulada Escada dos Monges. E através dessa sua carta intitulada Escada dos Monges, ele estabeleceu um método de leitura para a Sagrada Escritura. Como que ler a Bíblia? É só pegar a Bíblia, abrir a Bíblia e começar a ler, sem saber o que está lendo ou o que está fazendo? Existe um método muito antigo na igreja que nos ajuda, então, a rezar com a Bíblia, a ler a Sagrada Escritura, rezar com ela, meditar com ela e contemplar aquilo que Deus tem para nós. Então, qual seria essa escada que nós devemos subir? Quais são esses degraus que nós devemos subir, um após o outro, para lermos bem a Sagrada Escritura? Esse método, como eu disse para vocês, é um método chamado Léxio Divina, que significa o quê? Leitura orante da Bíblia. O primeiro passo para entrarmos e começarmos a subir esses degraus de um encontro pessoal com Jesus através da Sagrada Escritura, o primeiro passo que temos que dar é o passo que é chamado de leitura. A leitura, pegar a Bíblia, abrir a Bíblia com um método de leitura, qual capítulo, o versículo que eu vou ler, e começar então a leitura. Mas a leitura da Bíblia não pode ser feita e não deve ser feita de uma maneira que nós fazemos de outros livros, ou de uma revista, ou de um jornal. Apenas temos aquela notícia ali, apenas ficamos sabendo daquela história e pronto. Não. A leitura da palavra, nós precisamos ter um comprometimento com ela. Porque na medida que formos lendo, a palavra de Deus vai provocando o nosso coração, ela vai provocando as nossas atitudes, ela vai provocando em nós uma mudança de vida. Vai dizer a carta aos Hebreus que a palavra de Deus é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Ela separa a nossa alma, ela separa o nosso corpo, ela nos tira daquilo que não é de Deus e nos faz voltar para aquilo que é de Deus. Então, o primeiro degrau para uma leitura bem feita da Sagrada Escritura, o primeiro degrau que temos que subir quando pegamos a Bíblia na mão é o degrau da leitura. E como que deve ser feita essa leitura? A primeira coisa que nós temos, quando eu pego a Bíblia, a primeira pergunta que eu devo responder quando eu estou com a Bíblia na mão é a seguinte: o que diz o texto lido? Peguei a Bíblia, um texto da Bíblia, peguei lá, por exemplo, o Evangelho de hoje, quem sabe? Peguei o Evangelho de Mateus, que é o Evangelho da liturgia de hoje, e eu vou responder a essa pergunta: o que diz esse texto lido? De que maneira? O texto em si, o que ele está revelando para mim? Então eu não preciso de dar interpretações teológicas, não preciso dar interpretações de um estudo aprofundado da Bíblia. Não é essa a intenção. Não preciso fazer uma exegese, não é essa a intenção. É nos levar a um encontro com a palavra de Deus. Mas eu preciso, no mínimo, quando eu começo a ler a Sagrada Escritura, eu preciso saber o que o texto está dizendo, o que ele está revelando. Quem são os personagens? É sempre bom ler a Bíblia com um caderninho na mão, uma caneta, porque assim eu vou anotando. Por exemplo, quais são os personagens deste texto? Quem que aparece neste texto? É Jesus? É uma passagem do Antigo Testamento? Os apóstolos estão? Estão os discípulos? Jesus está falando com quem? Então, quais são os personagens? Saber o nome de cada um deles. Sabe por quê? Para não acontecer uma coisa. Olha, nós estamos sendo transmitidos. Muitas pessoas estão nos vendo em casa. Mas para a vergonha nossa, muitas vezes,
Muitos de nós católicos, é claro, com vocês isso não acontece porque vocês são todos santos, graças a Deus. Acontece com aqueles que estão em casa. A pessoa foi à missa no domingo de manhã, quando chegou em casa, se perguntar para ela assim, olha, presta atenção, isso não acontece com vocês, só com quem está nos acompanhando em casa. Pergunta para essa pessoa que está em casa, o que falava o evangelho de hoje? Ah, não sei, esqueceu. Se eu perguntar para a pessoa que está em casa, e não para você, qual foi o evangelho de domingo passado da missa? É claro que você que está aqui, você sabe, né? Qual foi o evangelho de domingo passado? Então a gente não sabe por quê. Porque não leu, só ouviu lá na missa, só ouviu quando o padre proclamou. Então, quando nós lemos a Bíblia, para que nós não esqueçamos daquilo que nós lemos, nós precisamos nos deter em pequenos detalhes. Os detalhes que aquela palavra nos dá. Nós temos que ser como um detetive da Bíblia, descobrir os pequenos detalhes daquela leitura. Por exemplo, tem textos bíblicos que falam para nós até a hora que aquilo estava acontecendo. Então, eu me detenho naquele texto. Qual o horário? O que Jesus falou, se foi ele que está no texto? Para quem que ele falou? Quem está ouvindo o que ele falou? Por exemplo, vamos dar o exemplo da multiplicação dos pães. Então, como que eu vou fazer a minha leitura? Onde Jesus fez essa multiplicação dos pães? Então, eu vou gravar a cidade, o lugar. Quantos pães tinham? Quantas pessoas tinham? Vai dizer a palavra de Deus que tinha 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, ou seja, eu já devo imaginar quantas pessoas tinha. Só de homens tinham 5.000. Se nós olharmos para as nossas igrejas hoje, tem mais homens ou mulheres nas nossas celebrações? Então, se tinha 5.000 homens, imagina quantas mulheres. Não é verdade? Está vendo? São pequenos detalhes que nós temos que guardar da nossa leitura. Então, eu pego a Bíblia com vontade de aprender, com vontade de estudar. Não aquele estudo, ai, padre, eu não tenho muitos estudos, eu não tenho muita leitura. Não, mas o interessante e o importante é saber o que eu estou lendo. Quando Jesus estava conversando com a samaritana, no Evangelho de João, vai dizer assim, a Sagrada Escritura, que era meio-dia. Está vendo? Deu um detalhezinho que é importante saber. Por que era meio-dia? E por que não era 10 horas? Por que não era às 15 horas? Por que era meio-dia? Então, eu vou procurando saber os detalhes daquele texto. Continuando. Quem é o autor deste livro? Quem escreveu esse livro? Em que ano o escreveu? Em qual contexto histórico? Veja, a própria Bíblia traz para nós as introduções. Então, é bom a gente ler sabendo o que nós estamos lendo. Eu estou lendo um livro do Antigo Testamento ou estou lendo um livro do Novo Testamento? É muito importante que nós entremos de todo o coração nessa leitura, sabendo bem os personagens. Nesse primeiro degrau, qual que é o primeiro degrau? Eu acabei de dizer, hein? Não vamos envergonhar quem está nos assistindo, não. O primeiro degrau é a leitura. O primeiro degrau a subir é a leitura. Nesse primeiro degrau, tenho que trabalhar um pouquinho mais para conhecer o texto. Então, eu vou pegar o texto, como eu já disse, e vou estudá-lo um pouquinho. Às vezes, terei que reler o texto, vou ter que ler o texto de novo. Aí eu não compreendi isso. Como é que é o nome daquele personagem? Aí eu vou lá ler de novo para guardar os nomes. Precisarei conhecer os personagens. Tudo isso de uma forma impessoal. Eu não vou me colocar no texto, eu não quero saber se ainda é hora do texto estar falando para mim, não. Agora é o momento de eu ler o texto da maneira que o texto é. Então, eu pego o texto, como o texto que nós pegamos nessa manhã. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. Eu vou pegar o texto por ele mesmo. O texto para mim, preste bem atenção,
Tanto você que está aqui, como você que está em casa. O texto, para mim, nesse momento, seria apenas como uma ficha contendo dados. Dados dos personagens, dados sobre o que Jesus está falando e etc. Devo me debruçar no texto e estudá-lo com curiosidade. Devo ser curioso quando eu estou lendo a Bíblia. Saber porquê de cada coisa. Se eu não sei, eu vou procurar quem sabe. Pergunta para um padre, pergunta para um religioso, uma religiosa. Olha, eu estava lendo esse texto aqui, por que está dizendo isso e isso? E a pessoa vai te explicar. Quem sabe você já sai com uma resposta nova daquilo que você ainda não sabe. Sempre fazendo perguntas para o próprio texto e procurando, se possível, encontrar tais respostas, como eu disse. Às vezes, buscando nas pessoas a resposta. Em tudo isso, o mais importante é fazer uma boa leitura do texto, sem deixar, sabe o quê? A preguiça nos dominar. Então, eu pego o texto e vou ler o texto. Depois que eu li o texto, já escrevi as curiosidades deste texto, peguei no meu caderninho, anotei aquilo que eu acho que eu devo anotar, aquilo que eu não quero esquecer. Quem sabe com a Bíblia na mão, eu vou grifando aquilo que eu achei mais importante no texto. Depois que eu fiz esse primeiro passo, depois que eu subi o primeiro degrau, eu vou para o segundo degrau. Sabe qual que é o segundo degrau? É chamado de meditação. O primeiro degrau é a leitura, o segundo degrau é a meditação. Em que consiste a meditação? Só para lembrar você, no primeiro degrau, qual que é a pergunta que eu devo responder? O que o texto diz? Agora, no segundo degrau, eu devo responder a seguinte pergunta: o que o texto está me dizendo? O que o texto diz a mim? Então, na meditação, que é o segundo degrau, uma vez que eu li, que eu subi o primeiro degrau, eu agora vou fazer a meditação. O que é a meditação? Eu vou começar a me colocar no texto agora. O que o texto está dizendo para mim? Padre Eduardo, o que esse texto está dizendo para mim? Eu li o texto, já descobri quais são os personagens daquele texto, agora eu me coloco no lugar de um daqueles personagens e começo a rever a minha vida. Por exemplo, quer ver um grande exemplo? Jesus disse que era preciso perdoar, quantas vezes? 70 vezes 7. Então, diante de um texto desse, eu vou meditar agora, eu vou me colocar ali no lugar. Jesus está falando para mim que eu preciso perdoar 70 vezes 7. Então, eu começo a pensar, por que Jesus está dizendo isso para mim? Será que eu tenho pessoas às quais eu preciso perdoar? Existem ainda pessoas na minha vida, na minha história, que eu preciso dar o meu perdão? E se Jesus está dizendo para mim que eu preciso perdoar 70 vezes 7, então está na hora de eu fazer o quê? Eu posso fazer até uma listinha de pessoas que eu preciso perdoar. Quem sabe pai, mãe, irmãos, vizinhos, pessoas que passaram nas nossas vidas, professores, até mesmo na igreja, pessoas que trabalham conosco, pessoas que nos machucaram, nos feriram. Então é Jesus dizendo para mim. Eu me coloco no texto e vou meditando sobre a minha própria vida, segundo a palavra de Deus. O texto que nós pegamos nessa manhã, o Salmo 119, versículo 105, que fala que tua palavra é luz para os meus pés. Eu começo a meditar. Se a palavra de Deus é luz para os meus pés, e se eu ainda não estou lendo, se eu ainda não estou rezando com a palavra, se eu ainda não estou buscando a palavra de Deus, onde na minha vida não existe luz? Está vendo? É de uma forma simples. Eu me coloco no lugar daqueles personagens. Agora é a própria palavra falando para mim, para me converter, para gerar em mim um desejo de vida nova, provocar a minha existência, provocar uma modificação na minha vida e na minha história.
Então, aqui tudo muda nesse segundo degrau. O que era impessoal, o que era apenas leitura, se torna pessoal. O que o texto está dizendo para mim agora? O que precisa mudar na minha vida? Eu devo atualizar essa palavra na minha vida. Eu devo me fazer perguntas. No primeiro degrau, eu fiz perguntas para a própria palavra. No segundo degrau, eu começo a fazer perguntas para a minha vida. Tudo que encontrei na leitura, devo agora aplicar na minha vida. O evangelho da missa de hoje vai falar de João Batista, que preparava os caminhos do Senhor, que aplainava os caminhos do Senhor. Então, com uma leitura dessa, se eu for meditar, como que eu devo fazer? Eu me coloco no lugar de João Batista. Qual que era a missão de João Batista? Preparar os caminhos do Senhor. Qual que é a minha missão? Preparar os caminhos do Senhor. João Batista preparou a primeira vinda de Jesus e nós, como cristãos, devemos preparar a sua vinda gloriosa. Quando o Senhor virá e será tudo em todos. Está vendo? Então eu vou me colocando no lugar dos personagens e vou me fazendo perguntas. Se eu devo preparar os caminhos do Senhor como João Batista, como eu estou vivendo esta realidade? Eu estou realmente preparando os caminhos do Senhor? Eu estou vivendo segundo aquilo que Deus desejou para mim? A meditação eu vou transformando, permitindo que a palavra de Deus vai me convertendo, me provocando, transformando a minha vida. Sou eu o necessitado, e é para a minha vida que essa palavra traz respostas. Por isso, eu devo confrontar a minha vida com a palavra que eu acabei de ler. O que precisa mudar em mim? Onde a palavra ainda precisa ser luz no meu caminho? Onde a palavra de Deus, quer ver? Nós já lemos esse salmo. Então eu convido você, feche os seus olhos um minutinho apenas. Vamos já meditar sobre esse salmo que nós lemos hoje de manhã. Onde na sua vida a palavra de Deus ainda não tem sido luz? Qual parte da sua vida, da sua história, que você andou longe da palavra de Deus? Quantas vezes nós erramos? Quantas lágrimas derramamos por causa de escolhas mal feitas? Escolhas que não eram as escolhas de Deus. Quantas pessoas hoje têm chorado porque fizeram escolhas erradas, porque não se deixaram guiar pela palavra que é luz para os nossos caminhos, que é lâmpada para os nossos pés. Para que nós não busquemos caminhos errados, se coloque agora nesse texto que nós rezamos já de manhã. A palavra que é lâmpada para os nossos pés, onde ainda na sua vida existe trevas, onde a palavra de Deus ainda não é lâmpada para guiar os seus pés, porque quem sabe você ainda não buscou, você não rezou, você não andou nos caminhos do Senhor e acabou errando, fazendo tanta coisa errada. Nós vamos já cantar mais uma vez o refrão da música que o Frater Luiz fez aqui enquanto nós pregávamos, enquanto nós rezávamos. O Senhor já deu para ele essa canção. Então nós vamos cantar só o iniciozinho dela. Tua palavra, ó Senhor, é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, Jesus. Nós vamos cantar para que a palavra de Deus se torne realmente para nós lâmpada para os nossos pés. Se você não sabe, é claro, ouça primeiro. Tua palavra, ó Senhor, é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, Jesus. Se você já consegue, cante com ele. Tua palavra, ó Senhor, é lâmpada para os meus pés. É lâmpada para os meus pés. Luz para o meu caminho. Luz para o meu caminho.
seus olhos fechados, você pode colocar a mão sobre o seu coração e cante novamente esta verdade declarada. A palavra de Deus é uma das maiores expressões de amor de Deus por nós. Se revelou a nós nas Escrituras. Cante mais uma vez, declare essa verdade. Senhor, é lâmpada para os meus pés. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, Jesus. Para terminar, mais uma vez, tua palavra. Tua palavra, ó Senhor, é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, Jesus. E é isso que você quer realmente para a sua vida? Que a palavra de Deus seja lâmpada para os seus pés, luz para os seus caminhos. Se é isso que você quer, nós já podemos passar para o terceiro degrau da nossa experiência com a palavra de Deus. O primeiro degrau que subimos é a leitura. O segundo degrau é a meditação. Vamos repetir juntos? Primeiro degrau, leitura. Segundo degrau, meditação. E o terceiro degrau é a oração. É isso que nós já estamos fazendo. Uma vez que eu li a palavra de Deus, uma vez que eu meditei, eu a trouxe para a minha realidade, para aquilo que eu estou vivendo, agora o que eu faço? Eu vou rezar com a palavra de Deus. Agora eu vou pedir socorro a Jesus. Diante daquilo que Ele me revela, diante daquilo que a palavra diz, que eu preciso fazer e viver, por mim mesmo eu não consigo, não é verdade? Alguém consegue perdoar por si mesmo? Não. É uma graça de Deus. Perdoar aquele que nos feriu é uma graça de Deus. Ser profeta como João Batista é uma graça de Deus. Então, o que nós precisamos fazer nesse terceiro degrau? Orar, clamar a Deus, rezar com a sua palavra. Jesus, e por mim, eu não consigo por mim mesmo. Eu sou pequeno, fraco, limitado. Eu não sou livre ainda o suficiente para tomar decisões para o bem, decisões pela sua palavra, decisões pelos teus mandamentos, decisões pelas tuas leis. Renova-me. Transforma-me, dá-me a tua graça, a tua força, que o teu Espírito agindo em mim, leve-me a uma decisão livre. Eu quero tomar uma decisão pela tua palavra, por aquilo que tu queres, porque o que tu tens para mim, tu sabes o que é bom para mim. Então agora o terceiro degrau, irmãos, nós nos submetemos a Deus. Oramos com a própria palavra, acabamos de cantar o que nós pregamos nessa manhã, já estamos rezando com a palavra de Deus. Esse é um dos passos mais importantes. Diante da palavra de Deus, eu vejo a minha incapacidade. Sabia que quando Jesus disse para os discípulos que era preciso perdoar 70 vezes 7, sabe o que eles responderam para Jesus? Quem conhece a Bíblia sabe, Senhor, aumenta a nossa fé. Diante dessa realidade, Jesus, aumenta a nossa fé, porque por nós mesmos nós não podemos, nós não conseguimos. Aí está o grande segredo para a vivência da palavra de Deus. Aí está o grande segredo para colocarmos em prática aquilo que lemos e meditamos, a oração, nos submeter realmente a Deus. Depois do terceiro degrau, que é a oração, nós já podemos subir para o último degrau da nossa leitura, que é a contemplação. O que é a contemplação? É estar em êxtase como santos? Não. A contemplação é o quê? Por exemplo, se eu vou à praia, um exemplo para a gente compreender. Uma pessoa que vai para a praia no verão e quer bronzear a sua pele. O que a pessoa precisa fazer? Nada.
ela só se expõe ao sol, não é verdade? Passa um protetor lá e se coloca ao sol. Fica ali debaixo daquele sol escaldante o tempo necessário para ficar mais morena, para bronzear um pouco a sua pele. Ela não fez muita coisa, fez? Quem fez foi o sol, quem trabalhou foi o sol. A contemplação é isso. Uma vez que eu li, meditei e rezei, eu permito Deus realizar em mim os seus frutos dessa palavra. Eu permito que o Senhor plante em mim e que os frutos cresçam na medida em que eu vou vivendo. Na medida que eu vou caminhando, a própria palavra de Deus que eu li, meditei e rezei, ela vai provocando no meu dia a dia os frutos, para que eu possa dar frutos e frutos em abundância. Então, ou seja, eu vou vivendo, a contemplação é só um início, porque os frutos vão sendo produzidos no meu dia a dia, frutos de perdão, frutos de reconciliação, frutos de fé, frutos de amor, de esperança, de decisões pelas coisas de Deus. Então eu vou vivendo da palavra, eu me esvazio de mim mesmo, eu esvazio os meus sentimentos, dos meus sentimentos e permito agora que Deus reine, que já não seja mais eu vivendo, mas é Cristo vivendo em mim, é a sua palavra gerando em mim os seus frutos. Vamos repetir os 4 degraus de uma leitura orante da palavra? Isso é a Lexio Divina, os 4 degraus. O primeiro é a? O segundo é a? O terceiro? A oração. E o quarto? A contemplação. Dá um cutucão do seu lado aí, na pessoa que está do seu lado, fala, não dorme não, meu irmão. Eu acho que tem gente dormindo aí, não tem não? Tem alguém dormindo aí do seu lado? Se tiver, acorde, hein? Não vamos perder a graça da palavra de Deus. Então eu convido você a ficar de pé agora. Fique de pé, você que está aqui conosco. Levante os seus braços agora, o mais alto que você puder, e nós vamos rezar. Vamos cantar mais uma vez esse refrão. Diga comigo, Jesus, a tua palavra, por causa da tua palavra, eu quero me lançar, eu quero caminhar, eu quero tomar as boas decisões, eu quero fazer as melhores escolhas, como Maria bem escolheu. E esta parte não lhe seria tirada. Eu também hoje quero escolher a tua vida. Escolher o que a tua palavra diz. Por isso, Senhor, a partir de hoje, eu tomo uma decisão de ler a tua palavra, de meditar a tua palavra, de rezar com a tua palavra e de contemplar os teus feitos. Agora, com seus braços erguidos, cante mais uma vez esse refrão, declarando esta verdade da palavra de Deus. Tua palavra, ó Senhor, é lâmpada, para os meus pés, luz para o meu caminho, luz para o meu caminho, Jesus. Ilumina-me, guia-me, ilumina-me, guia-me, e guia-me. Quero seguir teus conselhos, meu Senhor. Quero seguir teus conselhos, meu Senhor. Vem e fala-me, Alimenta-me, alimenta-me. tua palavra é mais doce, Tua palavra é mais doce que
Jesus. Amém? Amém. Obrigado, Vamos aplaudir Pai. a palavra de Deus. Vamos aplaudir.